Antes de qualquer número, respire. Sinta o ar entrar devagar, tocar o nariz, descer pelo peito, abrir um pouco os ombros. Perceba a tensão no maxilar, o peso nos olhos, o nó no estômago que aparece quando o assunto é dinheiro. Você carrega histórias de esforço, contas pagas no limite, noites em claro, promessas feitas a si mesmo de que, no mês que vem, será diferente. Eu vejo esse cansaço que não reclama alto, mas que cobra pedágio no corpo. Eu entendo a pressa misturada com medo, o desejo de prosperar sem precisar se tornar alguém que você não reconheça no espelho. Respire outra vez. A sua paz também está em jogo, e ela vale tanto quanto qualquer cifra. Talvez você já tenha provado a amargura de ganhar e perder, de trabalhar mais e ainda assim se sentir invisível. Talvez tenha sentido, em silêncio, o rubor no rosto ao ouvir uma crítica, a vontade de se defender, de responder na hora, de mostrar que você tem valor. Eu sei como é se cobrar além da conta e, ao mesmo tempo, sentir que falta um mapa. Um mapa que não ignore a vida real, que honre seus limites e, ainda assim, faça o dinheiro trabalhar a seu favor. Nem culpa, nem discurso vazio. Só caminho, só consistência, só verdade aplicada na segunda, na terça, na quarta-feira, quando o mundo é barulho e você precisa de direção serena. Então eu te pergunto, com calma e firmeza, você aceitaria enriquecer se soubesse que não perderia a paz, a família e a consciência? Você aceitaria um método que não promete atalhos, mas entrega uma rota segura? Uma rota em que o corpo desarma, a mente clareia e o coração volta a sentir chão? Porque é isso que buscamos aqui. Riqueza que não devora a sua noite de sono. Progresso que não exige que você pague com aquilo que é sagrado. Riqueza com justiça. Crescimento com descanso. Força com gentileza. A sabedoria de Salomão atravessou séculos não como lenda, mas como ferramenta. Ela não fala com o nosso ego barulhento, fala com o nosso íntimo que deseja permanecer inteiro. É uma sabedoria que cabe na mesa do trabalho, no silêncio antes de assinar um contrato, no tom da mensagem que você quase envia, na decisão pequena que você toma 100 vezes. Quando esses princípios se encontram com o que a neurociência nos mostra, que o cérebro reage, que a amígdala dispara alarme, que o córtex pré-frontal precisa de espaço para pensar, tudo começa a fazer sentido. Sabedoria não é poesia solta no ar, é prática que organiza o corpo, acalma o sistema, rende frutos no tempo. E é por isso que não prometeremos milagres rápidos. Vamos construir como se constrói uma casa de verdade, com terreno firme, pilares bem colocados, paredes levantadas na medida, telhado que protege, fundamento ético para que você não troque a alma por moedas, diligência e excelência para que seu trabalho tenha preço e porta aberta, planejamento com margem e investimento para que o dinheiro pare de escorrer pelos dedos, alianças e conselho para encurtar caminhos e evitar erros caros, generosidade e contentamento para que a abundância não apodreça dentro de você, tijolo por tijolo, passo por passo, porque ritmo sustentável vale mais do que corrida cega. Enquanto você me ouve, perceba o corpo outra vez. Quando a gente desacelera um pouco, o sistema nervoso entende que não está em perigo. O cortisol baixa, o fôlego volta, a cabeça pensa melhor. Essa pausa simples, que parece nada, já é riqueza, porque evita decisões impulsivas, protege relacionamentos, impede que o dinheiro seja o substituto de um vazio. A sabedoria antiga chamaria isso de prudência. A psicologia chamaria de regulação emocional. Na vida real, é o momento em que você deixa a resposta para daqui a pouco, revisa os números, pergunta um conselho, dorme uma noite. Repetir essa pausa todo dia é plantar uma colheita diferente. Eu sei que o barulho das redes empurra para a pressa. Eu sei que a comparação lateja. Eu sei que existe um canto sedutor prometendo muito em pouco tempo. Mas você já ouviu esse canto antes e sabe o preço que ele cobra. Aqui,
o movimento é outro. Aqui, a riqueza é consequência de um alinhamento, valores claros na base, trabalho profundo na rotina, escolhas com margem, gente certa ao redor, generosidade que dá sentido, repetição estratégica, o mesmo gesto sábio, praticado de muitas formas, até que se torne hábito, até que molde a sua história, até que ninguém possa tirar de você o que foi construído lá dentro. E ainda assim, não ficaremos só nas ideias. Ao final, você sairá com um plano curto, de 7 dias, para ativar o que ouvir. Sem complicação, sem promessas vazias. Um plano que cabe na agenda, que cabe no bolso, que respeita sua etapa. Você não precisa fazer tudo hoje. Você só precisa começar certo hoje. O resto vem com o tempo. O tempo que assenta, o tempo que limpa a vista, o tempo que prova. Antes de seguirmos, deixe-me te oferecer uma imagem. Imagine uma balança antiga. De um lado, ouro. Do outro, um ramo de oliveira. O ouro brilha e convida. O ramo é discreto, quase simples demais, mas carrega paz, nutre, sinaliza vida. A balança oscila. E quando você respira, quando você escolhe o caminho sábio, algo se alinha. O ouro continua sendo ouro, valioso, útil, necessário, mas ele não manda em você. Você manda nele. E a paz não é trocada por aplausos. Se você sentiu algo se rearrumando por dentro, um pouco mais de ar, um pouco mais de chão, permaneça comigo. Vamos tocar o fundamento, o primeiro pilar. Não com culpa, não com pressa, não com medo, com verdade, com serenidade, com a coragem de quem sabe que enriquecer de verdade é construir por dentro e por fora ao mesmo tempo. Há momentos em que a consciência fala mais baixo do que o barulho das contas. E mesmo assim, você percebe o corpo dizendo que algo não está alinhado. O sono fica raso, o peito aperta, a mandíbula se fecha como se quisesse suportar o mundo inteiro. Enriquecer sem perder a si mesmo parece um sonho distante e, no entanto, há um caminho que não exige a sua alma como pagamento. Ele começa por dentro, onde as decisões nascem. Começa no lugar secreto em que você escolhe o tipo de riqueza que deseja carregar. Não é a pressa que sustenta, é a serenidade. Não é a ostentação que acalma, é a retidão. Quando a vida vira corrida, a mente procura atalhos e o coração, sem perceber, aceita barganhas que custam caro. A sabedoria antiga sussurra o contrário. Fala de um ganho que chega devagar e permanece. Fala de uma bênção que enriquece sem acrescentar dores. Fala de um descanso que cabe na mão e vale mais do que 2 cheias de inquietação. Essa sabedoria não idealiza a realidade, ela a atravessa. Reconhece a luta, respeita o fardo, acolhe a necessidade. E ainda assim, lembra que não se troca a paz por brilho passageiro, porque paz perdida é caro demais. Há uma imagem simples que ajuda o coração a entender o ritmo. Tijolo por tijolo, não é um palácio erguido em um dia. É uma casa que permanece porque o alicerce foi tratado com cuidado. Fundamento ético é alicerce. É a decisão silenciosa de nunca permitir que dinheiro e culpa dividam a mesma mesa. É o compromisso íntimo de não comprar status com parcelas, de não vestir ansiedade com roupas caras, de não negociar aquilo que dá sentido à sua vida. Quando esse fundamento está firme, todo o resto se organiza com mais clareza. O corpo sabe quando há coerência. Respiração que desacelera, ombros que descem, pensamento que volta a enxergar. A neurociência explica que quando a urgência diminui, a parte do cérebro que decide com sabedoria ganha espaço. Sem o alarme constante, a visão se amplia e com ela aparecem escolhas que estavam escondidas pela pressa. É nesse espaço de segurança que o fundamento ético se traduz em práticas simples, quase invisíveis, que pouco a pouco mudam o rumo. Existe um gesto pequeno, constante, que serve como âncora, 1% ao dia. Não um salto, não um sacrifício que você não consegue sustentar, mas um ajuste mínimo e fiel. 1% de melhoria no modo de cuidar do dinheiro e, ao mesmo tempo, no modo de cuidar do próprio caráter. Pequenas correções repetidas
criam trilhas novas dentro da mente, o hábito se consolida, a sensação de impotência diminui, a esperança volta a ter chão. 1% hoje, 1% amanhã e, de repente, a soma deixa de ser teoria. Outro gesto simples protege do impulso que sabota. A pausa de 10 minutos. Antes de mexer com dinheiro, antes de assinar, antes de ceder ao brilho de uma vitrine, a pausa. Não é proibição. Não é moralismo, é um breve espaço para que a emoção baixe de intensidade e a lucidez possa falar. 10 minutos em que a respiração guia de novo, em que a mão afrouxa, em que a pergunta certa aparece. Vale a pena. Faz sentido agora e daqui a 1 ano. O que fica, o que se perde. Nesse intervalo pequeno, decisões inteiras se transformam. Há também uma forma de olhar para o orçamento que devolve ao corpo a sensação de abrigo. Um orçamento de paz. Não se trata de cortar aquilo que nutre, mas de silenciar gastos que gritam no fim do dia. O orçamento de paz não financia a aparência, não compra aplausos, não constrói uma versão de você que não dorme. Ele organiza a casa interior, troca ruído por clareza, separa o necessário do barulho. Quando isso acontece, o dinheiro para de escapar pelos lados e começa a sustentar aquilo que realmente importa. O coração, aos poucos, aprende a diferenciar brilho de valor. Aprende a sentir o gosto do que permanece. E a sabedoria, que sempre foi prática, ganha corpo no cotidiano. A pressa começa a perder seu encanto. A tentação do atalho perde volume. O desejo de mostrar perde lugar para a vontade de permanecer. Não é um enredo épico. É a fidelidade silenciosa que constrói dignidade. E dignidade tem um efeito curioso sobre as finanças. Ela abre portas que o desespero fecha. Ela atrai confiança e confiança é a moeda invisível dos relacionamentos e dos negócios. Talvez, ao ouvir isso, você perceba memórias que doem, compras feitas para calar angústias, acordos aceitos para fugir do medo, palavras duras ditas em momentos de cansaço. Tudo bem, a sabedoria não vem para acusar, vem para iluminar. Ilumina o caminho de volta. Mostra que riqueza de verdade não é prêmio por perfeição, é fruto de aliança entre verdade e constância. E quando a verdade chega com mansidão, o coração não se encolhe, ele se abre. E nessa abertura, a mudança encontra espaço. Em algum ponto desse processo, uma certeza calma se instala. O ganho apressado não é mais sedutor. O brilho que cobra a sua paz não é mais desejável. O que importa é o que fica, é o que constrói, é o que nutre. E aquilo que nutre tem o ritmo do jardim, não o ritmo do fogo de palha. É cuidado diário, atenção gentil, perseverança. É saber que toda colheita sólida nasceu de escolhas pequenas, repetidas, às vezes silenciosas. E que esse silêncio vale ouro. No fim deste capítulo, a imagem do começo retorna. A balança antiga, o ouro de um lado, o ramo de oliveira do outro. O ouro continua brilhando como deve ser, mas o ramo agora pesa mais do que parecia. Pesa paz, pesa saúde, pesa consciência. A balança encontra o seu ponto. E nesse ponto, a riqueza tem outro rosto. Rosto de casa construída com calma. Rosto de mãos que trabalham sem perder a ternura. Rosto de quem enriquece por dentro e por fora, sem se perder no caminho. Quando o fundamento ético se firma, a jornada deixa de ser uma corrida e se torna um caminho. E caminho bom se reconhece pelo passo que não fere, pela respiração que não falta, pela nitidez que cresce a cada dia. O próximo passo chega naturalmente. Primeiro a base, depois a habilidade que eleva o valor do trabalho. A excelência vem como continuação do que já começou aqui. Tijolo por tijolo, o desenho da casa vai ficando nítido. E você permanece inteiro enquanto cresce. Há dias em que a sensação de invisibilidade pesa mais do que o cansaço. Você entrega, cumpre prazos, corre de um lado para o outro e ainda assim parece não atravessar a porta que conduz a outro nível.
Por dentro, surge a pergunta que quase ninguém admite em voz alta. Será que o meu valor está escondido onde ninguém vê? A verdade é que o esforço sem direção gasta a vida, enquanto a excelência, silenciosa e constante, constrói uma marca que antecede a sua presença. Quando a excelência chega, ela fala por você antes que você diga uma palavra. Existe uma música própria do trabalho bem feito. Não é a música da pressa, é a música do cuidado. A mente escolhe um foco só. O corpo encontra um ritmo estável, o ambiente coopera. A neurociência descreve esse estado como um encontro entre atenção sustentada e recompensa saudável. A cada vez que você mantém a concentração, o cérebro fortalece o caminho. O resultado pode não brilhar no primeiro dia, mas se acumula como camadas finas de ouro. O barulho do mundo chama em todas as direções. A excelência responde com uma presença inteira, uma tarefa de cada vez, uma entrega que termina quando realmente termina. A imagem do artesão ajuda a nomear esse processo. Ele chega cedo, ajeita as ferramentas sobre a bancada, limpa a poeira, confere as medidas, testa o fio da lâmina. Não há espetáculo. A presença. Ele toca a madeira como quem lê uma história antiga, percebe a fibra, respeita o tempo do material, escuta o estalo que indica por onde seguir. Aquilo que ele faz não é apenas útil, é confiável. E confiável é a palavra que abre portas onde a pressa não entra. Portas de relacionamentos, portas de oportunidades, portas de recomendação. Em algum momento, a excelência pede um mapa. Um mapa de competência que não complica o caminho. 3 habilidades que pagam a conta do futuro, cultivadas com regularidade, tratadas como um pequeno jardim. O olhar se volta para o que você já faz com naturalidade e para o que o mercado valoriza de forma honesta. O restante vira ruído a ser baixado para que o essencial tenha espaço. A cada semana, pequenos sinais confirmam que o rumo faz sentido. Um comentário de um cliente, uma melhora no prazo, uma qualidade a mais percebida por quem recebe o seu trabalho. A confiança, então, deixa de ser sonho e vira consequência. Há também a disciplina da entrega. A excelência não termina no domínio da técnica, ela se concretiza no respeito ao outro. Chegar quando prometeu, comunicar com clareza, manter padrão, corrigir falhas com humildade, surpreender de maneira simples. Esse cuidado gera um tipo especial de reputação. Quem recebe sente que está em boas mãos. E quando alguém sente que está em boas mãos, volta, recomenda, constrói lealdade. A excelência é discreta, mas produz ecos. Ela não faz barulho, mas é ouvida de longe. Para sustentar esse padrão, o corpo precisa de um ritual de foco. Não é complicação, é higiene mental. Abrir um espaço limpo de distrações. Mergulhar, emergir, respirar, anotar o que falta, encerrar. O cérebro aprende o caminho e passa a reconhecê-lo como casa. Nesse ambiente, o tempo rende e a criatividade deixa de ser lampejo e se torna fluxo. O trabalho, então, ganha textura. Não é apenas correto, é vivo. E o vivo é percebido sem esforço por quem observa, mesmo que não saiba explicar o motivo. É comum que a dúvida apareça nesse percurso. Será que vale a pena esse cuidado todo quando ninguém está olhando? A sabedoria antiga responde que vale, porque o valor real não nasce do aplauso, nasce do caráter. Quando o caráter sustenta a habilidade, a subida pode ser mais lenta, mas é segura. O risco de queda diminui e a mente para de viver em sobressalto. O coração aprende a celebrar o progresso silencioso. O corpo relaxa ao final do dia, não por exaustão, mas por missão cumprida. Com o tempo, a excelência cria visibilidade sem alarde. Um portão se abre onde havia um muro. Uma voz o chama para um trabalho melhor. Um convite chega por causa de uma indicação. Nada de mágico, tudo de coerente. A porta que se abre diante da mão treinada parece casual, mas é a soma de escolhas pequenas, repetidas, fiéis. Quando isso acontece, o sentimento não é euforia, é gratidão serena. O caminho fez sentido,
A vida encontra uma cadência que paga contas e, ao mesmo tempo, preserva a dignidade. Ao olhar para trás, você percebe o desenho. O esforço deixou de ser um esguicho desordenado e se tornou um rio que corre dentro de margens claras. A excelência, assim, não pesa, sustenta, não drena, organiza. Não adoece, amadurece. E quando alguém pergunta o que mudou, a resposta é simples e verdadeira. A atenção ganhou dono, o trabalho ganhou altar, o tempo ganhou propósito. E nesse cenário, o seu preço subiu de forma justa, porque o valor entregue aumentou, porque a pessoa que o entrega cresceu por dentro. Quando a diligência encontra a excelência, a jornada da prosperidade se torna concreta. O próximo passo surge como desdobramento natural. Se o artesão cuida da bancada e aperfeiçoa a mão, também aprende a guardar o que colhe, a dar margem para o imprevisto, a fazer o dinheiro trabalhar no mesmo ritmo da sabedoria. É assim que a música continua. Primeiro, o cuidado no fazer, depois o cuidado no guardar. E o caminho avança, firme, sereno, sem que a alma fique para trás. Há um momento em que a vida pede um passo mais lento para que o futuro possa acelerar. Não é contradição, é sabedoria do tempo. Quando o tema é dinheiro, o corpo costuma entrar em estado de alerta, como se cada decisão fosse um incêndio a ser apagado. O coração pulsa mais forte, a respiração encurta, a mente busca uma saída rápida. Nesse terreno, o risco de repetir velhos ciclos aumenta. Planejamento nasce como um gesto de cuidado que baixa a poeira por dentro. Não é rigidez, é clareza. É o mapa que protege da pressa e abre espaço para que o dinheiro pare de fugir por fendas invisíveis. Margem é abrigo. Margem é aquele espaço entre o que você ganha e o que você gasta que dá ao corpo a sensação de segurança. Sem margem, tudo vira urgência. Com margem, a calma retorna e a mente volta a enxergar longe. A neurociência chama de janela de tolerância. Esse lugar onde o sistema nervoso funciona melhor. Nele, o alarme abaixa, o pensamento lógico volta, a criatividade reaparece. É dentro dessa janela que escolhas financeiras deixam de ser resposta ao medo e se tornam decisões alinhadas ao que importa. Margem é silêncio que evita erros caros. Margem é travesseiro que deixa o sono mais profundo. Há uma imagem antiga que ensina a cuidar do que se tem. O pastor que conhece seus rebanhos. Ele sabe quantas ovelhas pastam no vale, quais precisam de cuidado, quais estão prontas para atravessar a colina. Ele não vive de sustos, vive de atenção. Dinheiro não é ovelha, mas se comporta como algo vivo quando recebe cuidado. Bons olhos sobre as entradas e as saídas, olhos sobre as despesas que se multiplicam na sombra, olhos sobre riscos que podem ser acolhidos com um plano simples. Essa vigília tranquila é a diferença entre crescer por dentro e correr por fora. O planejamento se torna mais leve quando encontra uma imagem simples, 3 caixas sobre a mesa, uma para o que sustenta a vida diária, outra para o que faz a vida crescer e a última para o futuro que se deseja colher. A primeira caixa nutre a casa e o corpo. A segunda alimenta o aprendizado, a experiência, o pequeno negócio que pede terreno. A terceira guarda sementes de longo prazo que se multiplicam no silêncio. Quando as 3 caixas entram em equilíbrio, a ansiedade perde o trono. O que precisa ser pago está visto. O que precisa se desenvolver tem lugar. O que precisa de tempo recebe cuidado. Esse equilíbrio abre caminho para que o dinheiro trabalhe enquanto você respira. Investimento não é espetáculo. É constância, é rega regular no jardim do futuro. É a escolha de orientar o poder do tempo a seu favor. A mente sentimental costuma desejar grandes vitórias em poucos dias. A vida real responde com vitórias pequenas repetidas por muitos dias. A cada aporte fiel, por menor que pareça, o cérebro aprende a associar prazer ao gesto de construir. A esperança deixa de ser ansiedade disfarçada e se torna uma visão tranquila que se confirma passo a passo. Diversificar é respeitar a incerteza. É admitir que nenhum terreno é perfeito o tempo inteiro.
e, por isso, abrir mais de uma trilha para que a colheita não dependa de uma única estação. Não é medo, é prudência. Ao distribuir o risco, o corpo descansa melhor, porque sabe que não está exposto a um único vento. O coração agradece, porque não vive de altos e baixos extremos. A vida agradece porque se organiza em torno do que é provável e não do que é improvável. O futuro agradece porque encontra uma base que não racha no primeiro tremor. Há também o gesto íntimo que transforma intenção em caminho, aporte automático. Quando a decisão fica menos refém do humor do dia, o progresso ganha ritmo. O cérebro celebra a regularidade com pequenas doses de recompensa, como se a cada passo dissesse que valeu a pena ter cuidado de amanhã. Aos poucos, a soma discreta se torna visível. Não é magia, é matemática a serviço da serenidade. É o tipo de resultado que não grita, mas que sustenta. E quando sustenta, muda a postura com que você caminha pela vida. Planejamento e margem não significam privação, significam propósito. A privação seca a alma, o propósito a orienta. Quando o olhar se volta para o que faz sentido, gastos de exibição perdem o encanto. A comparação perde força. A necessidade de provar algo para quem não vive a sua vida se cala. Surge um contentamento quieto, não de acomodação, mas de gratidão madura. Dessa gratidão nasce a liberdade de escolher com calma. E dessa liberdade nasce a prosperidade que não pede desculpas por existir. O corpo percebe a diferença. A respiração entra mais ampla quando você sabe que existe reserva para a surpresa. O peito não aperta tanto quando um imprevisto aparece. A mente não cria catástrofes porque encontra um chão confiável sob os pés. A espiritualidade prática reconhece esse chão como fruto de prudência. A ciência reconhece como regulação emocional. A vida chama de paz. E paz é um ativo que valoriza todos os outros. A partir dela, negociações melhoram, relacionamentos se fortalecem, ideias ganham coragem para sair do papel. No fundo, todo esse capítulo fala de cuidado. Cuidado com o que entra e com o que sai. Cuidado com o que promete e com o que cumpre. Cuidado com o que brilha e com o que sustenta. O pastor vigilante retorna como imagem de quem não delega o destino às marés do acaso. Ele conta, confere, protege. E por proteger, atravessa estações com menos sustos. A herança de uma mente que planeja com margem e investe com constância é uma vida que não se desmancha no primeiro vento. É uma casa com alicerce, paredes e telhado. É um campo com sementes, irrigação e colheita. Quando o planejamento encontra a margem e ambos encontram o investimento, algo silencioso e poderoso acontece. O dinheiro para de ser inimigo e se torna aliado. A vida deixa de ser uma série de remendos e se torna um tecido bem costurado. A sensação de invisibilidade cede lugar a uma presença que sabe para onde está indo. E em algum ponto, sem alarde, a colheita começa a aparecer. Não porque a sorte mudou, porque o ritmo mudou, porque a sabedoria, paciente e mansa, encontrou lugar de honra na sua rotina. A jornada avança. Primeiro o mapa, depois as companhias. O caminho ganha conselheiros, alianças, portas que se abrem ao nome que inspira confiança. Há nomes que chegam antes das pessoas. Entram pela porta, sentam à mesa e só depois a pessoa aparece. Esse fenômeno silencioso chama-se reputação. É um tecido feito de escolhas pequenas, palavras cumpridas, promessas cumpridas, falhas assumidas, reparos bem feitos. O corpo reconhece quando um nome carrega abrigo. A respiração solta, os ombros descem, o coração desacelera. Confiança tem efeito fisiológico. Ela baixa o alarme interno, abre espaço para pensar, negociar,
Criar. No mundo que corre, um bom nome caminha com firmeza e, por isso, avança mais longe. A imagem do porteiro da cidade ajuda a entender o valor das alianças. Em tempos antigos, o portão definia quem entrava e quem saía. Quais mercadores podiam abrir tendas, quais vozes poderiam ecoar na praça. Hoje, o portão mora dentro de cada um. Ele decide quem tem acesso ao coração e ao calendário, à atenção e aos segredos. Quando esse portão está vigilante, a vida se enche de vozes que somam e se protege de vozes que drenam. O resultado não é isolamento. É qualidade de convivência, é nitidez, é uma economia afetiva que sustenta a economia financeira. A ciência do vínculo confirma o que a sabedoria antiga já dizia. Relações confiáveis regulam o sistema nervoso. Uma conversa honesta, um olhar que acolhe, um conselho que não humilha. Tudo isso acalma a tempestade e devolve a visão de longo prazo. Na prática, negociações melhoram, decisões ficam menos impulsivas, erros perdem a gravidade porque ganham contexto e correção. Um ambiente de confiança é como um campo bem irrigado. A mesma semente rende mais quando o clima ao redor favorece. Ao longo da vida, surgem pessoas que funcionam como espelhos mais fiéis do que o espelho do banheiro. Elas devolvem um reflexo sem distorção, sem bajulação, sem dureza desnecessária. Quando um conselho nasce desse lugar, ele não controla, ele ilumina. Leva em conta a realidade, o tempo de maturação, os custos invisíveis. Números concretos ganham interpretação madura, sentimentos intensos ganham freio suave. Aquilo que parecia confuso ganha contorno, e o contorno é um presente, porque dá a medida exata do passo. Um bom nome não é sinônimo de perfeição, é sinônimo de coerência ao longo do tempo. Coerência com valores, com a palavra dada, com o respeito ao outro. Quando a coerência aparece, o mercado entende sem que ninguém precise anunciar. Um pedido retorna, uma parceria cresce, uma indicação surge num almoço que você nem soube que existiu. A reputação parece invisível, mas move portas. Não é magia, é memória coletiva. Pessoas lembram como se sentiram na sua presença. Lembram se foram vistas, se foram cuidadas, se o combinado foi cumprido. Essa lembrança é capital silencioso. Em toda a cidade existem os zombadores, aqueles que turvam a água com deboche e ressentimento. A convivência constante com esse clima cria ruído na mente e aperta o peito. A visão de futuro encolhe porque o horizonte parece sempre contaminado. Quando essa frequência perde espaço no cotidiano, a energia volta a circular. O silêncio ganha autoridade. A coragem respira. O mesmo trabalho, sob um clima mais limpo, rende mais, cansa menos, adoece menos. O limite saudável, mesmo quando sussurrado, é uma forma de cuidado com a própria casa interior. Há alianças que funcionam como pontes sobre vales difíceis. Elas encurtam a travessia e evitam quedas custosas. Amizades maduras, parcerias justas, mentores que já caminharam estradas parecidas, gente que não vende atalho, mas compartilha mapa, gente que não promete proteção absoluta, mas oferece presença e direção. Nessas pontes, a mente aprende a pedir ajuda sem vergonha, o coração aprende a reconhecer os próprios pontos cegos, a vida aprende a ouvir antes de reagir. A humildade, aos poucos, se torna uma força prática. Ela evita o preço alto da teimosia e recolhe o lucro calmo da escuta. O conselho certo tem uma característica que alivia. Ele cabe no agora. Nada de receitas impossíveis num corpo já cansado. Nada de metas que trocam sabedoria por espetáculo. O bom conselho produz clareza que pode ser vivida na terça de manhã, no fechamento do mês, na conversa delicada com um parceiro. Ele não precisa aparecer em letras grandes, porque seu efeito aparece nos frutos pequenos que não falham.
E fruto pequeno que não falha se transforma com o tempo em colheita estável. A reputação também se alimenta da forma como os erros são tratados. Quando um desacerto é reconhecido e reparado, o tecido não rasga por inteiro. Ele é costurado com linha forte. Essa costura, feita em silêncio, ensina algo precioso. O bom nome não é um pedestal, é uma estrada longa, com imperfeições tratadas com honestidade. Quem observa esse cuidado aprende a confiar mais do que no brilho. Aprende a confiar no processo. E o processo é onde a prosperidade mora. Dentro desse cenário, a reputação conversa com as alianças. E as alianças conversam com o conselho. Juntas, elas formam um coro harmônico que eleva a qualidade das decisões e protege do desperdício. A vida floresce por dentro e por fora. O trabalho ganha parceiros que acreditam de verdade. O tempo ganha conversas que valem o investimento. O coração ganha descanso, porque sabe que não caminha sozinho. Há mãos fiéis na construção. Há olhos atentos no caminho. Há vozes sábias no momento certo. Em algum ponto, sem anúncio ruidoso, a colheita começa a se tornar visível. Projetos ganham fôlego porque foram erguidos sobre relações sólidas. Portas se abrem porque o nome que bate nelas traz paz junto. Recursos circulam com menos fricção porque a confiança já foi estabelecida. Nada é instantâneo, tudo tem o ritmo de quem constrói para durar. O porteiro da cidade sorri ao ver quem chega. A praça recebe bem, o comércio prospera. O clima social favorece a vida. Quando a casa das relações está em ordem, atravessar crises custa menos. Informações confiáveis chegam mais rápido. Soluções criativas aparecem com mais frequência. O medo não decide sozinho. A esperança tem fundamento. É nessa atmosfera que o patrimônio cresce com raízes e galhos. Raízes que buscam água nos valores. Galhos que tocam gente de verdade. E ao tocar pessoas, a prosperidade encontra um sentido maior do que números. Ela vira legado. No passo seguinte, a própria riqueza muda de textura. Ela não serve apenas para sustentar quem a possui. Ela passa a irrigar campos mais amplos. Generosidade deixa de ser luxo e se torna consequência natural de uma vida organizada em torno do que realmente tem valor. O rio corre sem pressa e, por não reter tudo, não apodrece. A cidade interior permanece viva e quem passa por ela sente que há festa sem alarde, paz sem preguiça, abundância sem culpa. A jornada segue adiante. Primeiro o nome que inspira confiança, depois o gesto que reparte e renova. A colheita aprende a voltar em forma de semente. Há uma hora em que a alma percebe que acumular por acumular seca por dentro. O peito aperta, a vigília aumenta, a alegria parece adiada para algum ponto distante que nunca chega. A generosidade então aparece como respiração que volta a circular. Não é espetáculo, é gesto íntimo que devolve sentido ao que se tem. O corpo reconhece o alívio desse movimento. As mãos deixam a rigidez, o olhar suaviza, a noite encontra descanso. A riqueza ganha outro perfume quando sabe repartir sem perder a si mesma. Generosidade verdadeira não nasce da culpa, nasce da consciência de abundância serena. Ela organiza o coração para que o dinheiro não precise gritar. Quando o dar se torna parte natural da vida, o sistema nervoso entende que não está em guerra. A química do afeto se manifesta de forma simples. A confiança aumenta. A ansiedade, que antes mandava, perde a chefia. A sabedoria antiga sempre tratou essa dinâmica como uma lei silenciosa. Quem reparte, limpa a fonte. Quem segura tudo, corre o risco de ver a água estagnar. Há quem escolha transformar o dar em pacto discreto com o futuro. Uma fração definida de cada colheita encontra destino além do próprio quintal. Essa decisão não é peso. É liberdade. Ela tira o gesto do humor do dia e coloca no campo da fidelidade tranquila. A cada vez que se repete, cria dentro da mente um trilho de propósito. O dinheiro deixa de ser mera proteção contra o medo
e passa a ser semente em terra fértil. O resultado não precisa aparecer com fogos, basta que apareça em forma de paz que não se compra. Contentamento não é desistência, é foco naquilo que tem valor real. Ele desarma a comparação que empurra gastos que não alimentam. Ele ensina o paladar a diferenciar brilho de nutrição. Quando o contentamento assume o lugar de honra, a vida recupera a margem. A pressa por status perde graça. A ostentação perde utilidade. Uma alegria mansa toma forma, como quem volta para casa depois de uma viagem longa. O corpo agradece. A mente agradece. O bolso agradece. O mundo ao redor percebe sem que ninguém precise explicar. Existe ainda uma escolha que protege a saúde da colheita. Em vez de aumentar o padrão de vida ao primeiro sinal de melhora, há quem decida fortalecer primeiro as raízes. Investimentos amadurecem com paciência. Reservas se consolidam com calma. O conforto chega sem roubar o fôlego da noite. O prazer não desaparece, apenas se reordena. Quando o telhado é construído depois que os pilares estão firmes, a casa não balança no primeiro vento. A bênção, assim, não queima na entrada, permanece. Legado é a pergunta que dá direção às cifras. Que marca fica na vida de quem caminhou ao lado? Que portas se abriram para outros pés? Que esperança ganhou roupa no cotidiano de gente concreta? Legado não é um monumento de pedra, é uma prática viva que atravessa gerações pelo exemplo. Ele se manifesta em decisões aparentemente pequenas, uma palavra que sustenta, uma oportunidade que se oferece, um cuidado que não pede recibo. Onde o legado floresce, a prosperidade perde o rosto de vaidade e ganha rosto de serviço. A neurociência da emoção mostra que vínculos seguros modelam escolhas com mais sabedoria. Ao repartir de modo consciente, pessoas e comunidades criam redes de confiança que diminuem o medo e aumentam a cooperação. Dentro desse ambiente, o pensamento de longo prazo se fortalece. Ideias circulam com mais leveza. Projetos encontram apoio real. O dar, nesse contexto, não empobrece. Ele multiplica. A conta não é apenas de entrada e saída. É de sentido, de clima, de frutos que se retroalimentam. O contentamento conversa com a generosidade como duas mãos que se reconhecem. Uma protege do vazio que compra demais. A outra protege da avareza que retém demais. Juntas, criam uma cadência saudável. Gastos se alinham com valores. A mente para de vender paz em parcelas. O coração encontra descanso para apreciar o que já existe, enquanto constrói o que ainda não chegou. Essa harmonia não depende de circunstâncias perfeitas. Ela nasce de decisões coerentes repetidas com ternura. Com o tempo, essa postura transforma a forma de estar no mundo. Parcerias se tornam mais sólidas. Portas se abrem para propósitos mais altos. A reputação ganha um brilho que não fere os olhos. O próprio corpo passa a associar prosperidade à tranquilidade e não à tensão. É um aprendizado precioso. Prosperidade não é sinônimo de exaustão permanente. Prosperidade pode ser sinônimo de ritmo, de presença, de gratidão. A imagem do rio ajuda a selar este capítulo. Um curso de água que se recusa a seguir vira poça e apodrece. Um curso de água que corre sem pressa se mantém vivo. Recebe de um lado, entrega do outro, irriga margens, sustenta a vida invisível, move moinhos que produzem pão. Assim é a riqueza quando encontra a sabedoria. Vem, passa, permanece, volta em forma de semente. A cidade interior floresce sem alarde, e quem a visita leva um pouco desse clima para onde for. Quando generosidade, contentamento e legado se abraçam, o dinheiro deixa de ser fim e se torna caminho. A colheita ganha história, a história ganha direção, a direção ganha repouso. E repouso aqui não é parar, é avançar com o coração inteiro. A jornada, então, prepara o fechamento. O desenho completo aparece. Cada pilar encontra seu lugar no mapa. E a casa, construída com cuidado, mostra por que permanece. Quando o olhar percorre tudo o que foi dito, um desenho aparece por inteiro.
O alicerce ético mantém a casa de pé, a mão treinada do artesão dá forma à obra, o cuidado com as margens impede transbordamentos, o porteiro da cidade zela por quem entra e por quem sai, e o rio generoso mantém a água viva. 5 imagens que se tocam, 5 movimentos que se reconhecem, 5 fios que tecem um tecido só. A prosperidade, então, deixa de ser uma promessa aérea e se torna uma estrutura silenciosa, firme, capaz de suportar o peso dos dias. Na base, a consciência tranquila oferece solo. Sem ela, nada sustenta. O corpo sabe quando pisa em chão firme. O sono aprofunda, a respiração encontra ritmo, a mente consegue contar até o próprio pensamento. A partir daí, o trabalho ganha textura. A excelência não nasce do desespero, nasce do cuidado repetido. É a mesma peça polida até que mostre o que é. A mesma entrega terminada com respeito. A mesma presença inteira que se torna marca. Esse fazer qualificado prepara a terceira parte do desenho, onde o tempo se torna aliado e não algoz. O planejamento com margem devolve horizonte. A vida deixa de ser labirinto e vira caminho. A mente para de buscar saídas às pressas e começa a enxergar trilhas possíveis. A ciência da emoção chama de janela de tolerância esse lugar em que o alarme baixa e o raciocínio retorna ao leme. Dentro dessa janela, as 3 caixas conversam entre si e se equilibram, e o investimento deixa de ser um susto e se torna um ritmo. O futuro passa a ser irrigado em doses que o presente consegue sustentar. Ao redor, as companhias certas multiplicam o que já estava nascendo. O bom nome abre portas que a força bruta não alcança. Alianças maduras encurtam travessias, conselhos de gente que vê mais longe corrigem desvios ainda pequenos. A cidade interior se organiza como uma praça bem cuidada, onde cada tenda tem lugar e cada voz encontra seu tom. Confiança se instala como um clima. E esse clima melhora negociações, reduz desperdícios, cura pressas que custam caro. É o mesmo trabalho, agora num ambiente que o favorece. Por fim, a riqueza ganha um porquê que a preserva. O contentamento guarda o coração de apetite infinito. A generosidade limpa a fonte. O legado aponta a direção. A abundância que reparte não empobrece, se renova. O rio segue, alimenta margens, move moinhos, volta em forma de chuva. Nesse fluxo, a ansiedade perde o posto e dá lugar a uma alegria calma, aquela que não depende de prova diária para existir. Ela nasce do sentido, e sentido é um tipo de riqueza que ninguém confisca. Entre uma parte e outra do método, há uma música comum. É a cadência do suficiente, a disciplina gentil, a repetição que não pesa. Ética sustenta excelência. Excelência exige margem. Margem potencializa alianças. Alianças ampliam frutos. Frutos pedem partilha. Quando o ciclo se fecha, recomeça mais forte, como anéis de árvore que registram as estações. O corpo aprende essa música. A amígdala descansa. O córtex pré-frontal assume. A tomada de decisão amadurece. E a vida começa a responder diferentemente às mesmas circunstâncias. A beleza desse mapa é caber no cotidiano. Não exige heróis, exige fidelidade. Não precisa de holofotes, precisa de coerência. A cada manhã, um fundamento. A cada tarde, um cuidado com a obra. A cada semana, um olhar para as margens. A cada encontro, uma escolha pelos vínculos que nutrem. A cada colheita, um gesto que devolve ao mundo parte do que o mundo confiou às suas mãos. A prosperidade deixa de ser um evento e se torna uma biografia. Quando essa biografia desponta, percebe-se que a pressa perdeu o charme. O brilho que cobra a paz já não seduz. O que antes parecia distante se aproxima com passos estáveis. Tijolo assentado, ferramenta afiada, rebanho contado, portão bem guardado, água correndo. Tudo fala de um mesmo espírito, uma espiritualidade que se revela no trato com o dinheiro, no tom das conversas, no cuidado com o corpo, na forma como o tempo é honrado. Não é teoria, é o tipo de sabedoria que muda o jeito de respirar. Ao concluir este mapa,
uma serenidade discreta se instala. O caminho não promete ausência de vento, promete casa bem construída. O método não grita, sustenta. Ele se oferece como companhia na segunda de trabalho e no domingo de descanso, no mês de abundância e na semana de imprevisto. E nessa companhia, a prosperidade ganha raízes e ramos. Raízes que não se arrancam fácil, ramos que alcançam quem caminha ao lado. O próximo movimento nasce dessa serenidade. A prática diária encontra um desenho simples. A travessia passa a ter passos claros, e a colheita, quando chegar, terá o gosto do que foi plantado com verdade. A semana começa como oficina viva. O corpo ainda traz vestígios de pressa, mas a respiração encontra um compasso mais amplo. Não há promessas ruidosas, há um movimento manso que se propõe a alinhar dentro o que se deseja ver fora. A mente percebe que o caminho não precisa de espetáculo para ser verdadeiro. A espiritualidade prática conversa com a ciência do cérebro e ambas concordam em algo simples. Pequenas escolhas, repetidas com ternura, constroem trilhos novos na cabeça e espaço novo no coração. No início da semana, uma decisão miúda se apresenta como semente. A vida interior escolhe um passo que cabe na palma da mão, algo tão discreto que quase passa despercebido aos olhos alheios. A cada gesto mínimo de melhoria, o sistema nervoso entende que não está em guerra. A amígdala desarma, o pensamento lúcido ganha voz. A esperança toma forma palpável. A pausa breve antes de qualquer impulso com dinheiro vira lugar de repouso. Nessa pausa, a clareza chega de mansinho e reorganiza a cena. Na manhã seguinte, a habilidade que move o trabalho ganha um palco silencioso. Surgem períodos de mergulho atento, sem distrações, como se o mundo encolhesse para caber em uma tarefa só. O corpo reconhece esse território e coopera. A postura se ajusta, o olhar se foca, a respiração sustenta. A química da atenção se torna aliada. Ao final do ciclo, o cansaço não tem gosto de exaustão, tem gosto de presença. A excelência não grita, mas o eco da entrega correta alcança lugares onde a pressa não chega. No meio da semana, a mesa recebe as caixas do orçamento. Uma cuida da vida de todos os dias, outra alimenta o crescimento que se deseja. A última guarda o futuro que pede paciência. Quando cada valor encontra casa, a ansiedade perde o comando. Entradas e saídas deixam de parecer criaturas indomáveis e se revelam como fluxo compreensível. Um pequeno aporte programado para o amanhã nasce dessa visão. O tempo, que antes parecia adversário, começa a trabalhar a favor sem alarde. Mais adiante, o olhar visita os próprios rebanhos. Despesas ganham nome, riscos se tornam visíveis, pequenos vazamentos perdem o esconderijo. A margem aparece como travesseiro para o corpo cansado. O sono aprofunda. A mente retoma o horizonte, o coração agradece o abrigo recém-criado. O mesmo dinheiro, agora visto com atenção serena, deixa de escorrer pelos dedos e passa a irrigar o que realmente sustenta a casa. Quase no fim da semana, duas vozes confiáveis sentam à mesa. Números reais encontram olhos experientes, sentimentos intensos encontram espaço seguro. A conversa não humilha, ilumina. O excesso de empolgação recebe contorno, o medo recebe chão, a visão de longo prazo volta a respirar. Nesse clima, surge a coragem silenciosa de ajustar rotas e a humildade madura de acolher pontos cegos. O bom nome se fortalece porque a coerência ganhou companhia sábia. No passo seguinte, a colheita escolhe um caminho que ultrapassa o próprio quintal. Uma fração da abundância encontra destino em justiça e cuidado. Não há alarde, há sentido. Ao repartir, a fonte se limpa por dentro, a dopamina se educa, o afeto vira prática. O contentamento floresce como jardim que não precisa competir com ninguém. A comparação perde apelo, a ostentação perde utilidade, a alegria ganha textura de serenidade. No último dia, o olhar se volta para o rastro deixado. O legado aparece como fio que costura escolhas e pessoas.
Quem foi tocado por essa caminhada? Que portas se abriram para pés alheios? Que esperança ganhou roupa concreta no cotidiano de alguém? O corpo aprende a descansar não por desistência, mas por confiança. A mente reconhece que o método está assentado. A espiritualidade agradece porque a paz não foi vendida para que a prosperidade chegasse. A semana se encerra com a mesma imagem que sustenta todo o caminho. Casa firme sobre fundamentos, mãos treinadas no ofício, margens que protegem, companhias que elevam, rio que corre e renova. A biografia da prosperidade ganha um capítulo que pode ser lido em silêncio e vivido em continuidade. Depois de tudo o que foi dito, deixe que a respiração encontre espaço e que o coração escute o que ainda não foi dito em voz alta. O que você não negocia mais para enriquecer. O que precisa ser protegido quando o brilho tenta comprar o seu descanso. Que ideia de prosperidade ainda carrega o peso de antigas comparações e pede para ser devolvida. A mente pode tentar responder depressa, mas a sabedoria prefere a resposta que amadurece. O corpo entende quando a verdade chega sem gritos. Os ombros descem, o olhar suaviza. A noite promete dormir inteira. Há perguntas que funcionam como lanternas acesas diante de decisões. Qual prática merece lugar diário na sua agenda interior? Qual hábito silencioso dá sustentação à sua paz? Que escolha pequena, repetida com ternura, muda o rumo de um mês inteiro? A neurociência diria que essas perguntas abrem caminhos dentro do cérebro, desarmam alarmes, devolvem o leme ao pensamento claro. A espiritualidade prática diria que elas afinam o ouvido para a voz que não manipula, apenas orienta. Quando a orientação chega, ela não empurra, convida. Existem perguntas que medem a qualidade das companhias sem ferir ninguém. Quem, ao seu redor, expande a sua coragem com respeito? Quem, ao seu redor, retrai a sua visão com ironia? Quem ao seu redor fala a verdade sem diminuir a sua dignidade? A resposta não precisa de anúncio. Basta que produza a sensação de ar fresco por dentro. Onde há ar fresco, a decisão amadurece, a pressa perde força, a rota se desenha com nitidez. O bom nome se reconhece nessa clareza que não precisa provar nada. Outras perguntas apontam para a casa do futuro. Que desejo é realmente seu e qual foi herdado da exigência alheia? Que cifra representa abrigo e qual representa vaidade? Que legado você deseja ver nos olhos de quem caminha com você? Essas respostas raramente cabem em frases rápidas. Elas pedem tempo, pedem cenário, pedem silêncio. No entanto, quando chegam, elas reposicionam tudo o que parecia solto. A margem ganha justificativa, o investimento ganha propósito, a generosidade ganha rosto. Há ainda a pergunta que harmoniza o dentro e o fora. Quem você se torna enquanto enriquece? A resposta a essa pergunta não cobra perfeição, cobra coerência. Se a coerência cresce, o corpo agradece, o sono aprofunda, o apetite pela pressa diminui, os frutos aparecem com a naturalidade de quem plantou no tempo certo. O coração entende que prosperidade sem paz é escassez disfarçada e não aceita mais esse disfarce. Quando essas perguntas repousam sobre a semana como uma cobertura fina, criam um clima. Esse clima se parece com manhã depois da chuva. Cheiro de terra, luz limpa, ar que entra sem esforço. Nesse clima, a casa de dentro confirma a casa de fora. Fundamento, excelência, margem, alianças, legado. Tudo se coloca no lugar com o peso exato, e o caminho segue adiante, não por obrigação, mas por sentido. O próximo passo aparece como quem sempre esteve ali, aguardando o momento certo para ser dado. O dia termina e a mente revisita imagens que ficaram. O artesão diante da bancada, o pastor que conta o rebanho, o porteiro que guarda o portão, o rio que corre sem pressa, a balança antiga, onde o ouro brilhava de um lado e o ramo de oliveira pesava do outro. Essas cenas, mais do que metáforas, são lugares de descanso para a memória. Sempre que a pressa chamar alto,
Elas lembram que há um ritmo que sustenta e não apressa, que há um brilho que aquece e não cega, que há um caminho que enriquece sem pedir a sua paz em troca. A noite chega com um tipo de silêncio que não é vazio, é chão. É o corpo entendendo que já não precisa escolher entre prosperar e permanecer inteiro. A respiração encontra compasso, os ombros se soltam, a mente desarma os cenários de emergência. A ciência diria que os alarmes diminuem e a clareza volta a conduzir. A espiritualidade diria que a confiança tomou assento e reorganizou a sala. Por dentro, nasce a certeza de que há uma maneira de crescer sem perder o eixo, de que a paz e o progresso podem dividir a mesma mesa sem briga. Talvez, ao cruzar a porta de casa, você perceba que prosperidade tem outro som quando não negocia o que é sagrado. O riso da mesa, o descanso das mãos, o olhar que encontra abrigo, não é ausência de luta. É presença de sentido. A dignidade que acompanha cada decisão cria um clima diferente ao redor, quase como se as paredes absorvessem a serenidade de quem as habita. Esse clima não é fruto do acaso, é fruto de escolhas coerentes, repetidas com doçura, até que se tornem o ar natural da casa. A cidade interior, aquela que hoje foi cuidada, também descansa. Seus portões estão vigiados, suas praças estão vivas, suas fontes correm limpas. Quando a madrugada tocar a janela, que esse cenário siga de pé. Fundamento que não racha, excelência que não se exibe. Margem que não sufoca, alianças que não manipulam, generosidade que não se esgota. É essa arquitetura que transforma o cotidiano em lugar de bênção silenciosa. Se a viagem começou com um peso no peito, que ela termine com um peso diferente, o peso bom do conteúdo. O conteúdo que sustenta, que organiza, que dá nome ao que importa. Ele não faz barulho, mas permanece. Ele não exige espetáculo, mas produz frutos. Ele não promete atalhos, mas pavimenta estrada. Tijolo sobre tijolo, palavra sobre palavra, gesto sobre gesto. A vida encontra um desenho que combina com quem você é quando está em paz. A última imagem fica como selo. O rio segue seu curso. Recebe de um lado, entrega do outro, irriga margens e volta em forma de chuva. A balança permanece equilibrada, o ouro no lugar certo, o ramo no lugar certo, a paz no lugar certo. E a casa, por fim, se reconhece no espelho do próprio silêncio. Casa erguida com sabedoria, casa que conhece o valor de cada coisa, casa que permanece.